eu sou a Aline Helena, mãe, psicóloga, apaixonada pelas vidas reais e convido você a estar aqui conosco para esse momento que será um divisor de águas. Vou estar na presença do nosso querido Wellerson. Sou Wellerson, psicólogo aqui do Instituto também, faço parte dessa equipe. Sou amante dos encontros e de todos os efeitos que esses encontros geram em nós, que nós geramos nas outras pessoas também. O nosso desejo com a criação do podcast é fazer um canal de comunicação, uma conversa, um diálogo aberto entre eu, entre você, entre nós. Estreitar laços, desatar nós. Como que a gente pode promover maior bem-estar com tudo que a gente vive, com os conflitos e as experiências e os altos e baixos que todos nós temos nessa árdua tarefa de viver, que é um verbo longo e demorado. Não é isso, Wellerson? Exatamente, a gente quer realmente construir algo junto com vocês, né? Então, quando a gente pensa nesse entre, né, só vai ser possível com vocês participando aí dos episódios, com sugestões de temas, interagindo aí nas caixinhas de pergunta que a gente vai estar liberando entre os episódios. Essa que é a nossa expectativa, fazer algo em conjunto. E quero convidar todos os ouvintes a acompanharem as nossas redes sociais, o @serpsicologiamédica, e temos também um grupo de WhatsApp, onde o nosso desejo é divulgar conhecimento com uma pauta técnica e humanizada. Hoje o nosso episódio está imperdível. Nós vamos falar sobre ansiedade. Quem é que nunca sentiu um momento de ansiedade? Exatamente, inclusive sentimos um pouquinho aqui preparando aí esse episódio, né? Verdade. Mas é aquela ansiedade assim que está relacionada com o desejo de entregar algo bom, assim, né? Algo bem construído, né? Olha, Wellerson, isso que você está trazendo para nós é tão importante. O desejo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, quase 10% da população brasileira, muita gente, sofre ou já sofreu de um episódio de ansiedade. Somos o país mais ansioso do mundo. Então, é algo que a gente vai precisar se dedicar, conversar um pouquinho, até para que a gente possa buscar saídas para esse tema que é tão importante e relevante na nossa contemporaneidade. Vamos começar o nosso diálogo? Vamos, que assunto, né? Eu fico pensando muito sobre isso, né? Que quando a gente olha hoje as redes sociais, a gente vê aí podcasts, canais no YouTube, a gente vê muita gente falando sobre isso, né, que já passou por crises de ansiedade, que passou por momentos de ansiedade, mas parece que não fica muito claro, né, o que é uma ansiedade patológica, o que é uma ansiedade que a gente pode considerar como normal, como fazendo parte. Eu acho que a ideia é realmente a gente trazer esse conhecimento para vocês, né? Então vamos conversar, né? Eu acho importante. Ô Wellerson, você trouxe aí algo para a gente já começar uma definição, Sim. né? A gente tem essa ansiedade simples, todos nós sentimos. Eu e você, ao começarmos esse trabalho novo, estávamos aqui na expectativa. Essa ansiedade, essa ânsia, essa ansiedade do desejo, que diz que algo está por vir, que a gente não sabe como vai lidar, mas que a gente sente aquele friozinho na barriga. Como é que você percebe isso nos seus atendimentos? Sim. Nos meus atendimentos, eu sempre gosto de trazer assim, para os pacientes que todo sentimento e toda emoção que a gente sente tem uma finalidade, tem uma função. Não é à toa que elas estão aí compondo o nosso espectro emocional aí, né? E a ansiedade entra nisso também. Tem uma função, tem um sentido, né? E geralmente a gente sente ansiedade, eu gosto de ilustrar assim, para os pacientes em pelo menos duas situações. Quando a gente se sente ameaçado com algo que pode vir a acontecer no futuro, então isso gera uma apreensão, gera uma preocupação. O medo? O medo. O medo. O vilão, né? Vilão, da ansiedade. sim, que é uma emoção básica aí, né? Ou quando a gente se sente desamparado, quando a gente se vê numa situação de desamparo, em que eu não vou saber o que fazer.
Então, a ansiedade geralmente ela aparece nessas duas situações. E se a gente for parar para pensar nessa finalidade, ela tem uma função muito boa, porque é como se eu estivesse antecipando uma situação de possível risco e aí eu vou me preparar para isso. Então, até aí é adaptativo, né, se a gente for parar para pensar. Só que hoje, no contexto que a gente está, a gente acaba sofrendo com essa ansiedade até o ponto que ela nos paralisa. Ela realmente nos bloqueia, né? Impede a gente de viver atividades, coisas do dia a dia. E aí se torna patológico, né? E aí é um sinal vermelho, né, Werlison? Sim. Acho que você trouxe um ponto importante para a gente começar a falar de forma mais profunda sobre a ansiedade. O que está por trás dela, se não é desejo, muitas das vezes é o medo, né? Sim. Conceituar um pouquinho aqui o que é emoção, né? Essa ação fisiológica, esse impulso que traz uma experiência agradável ou desagradável em situações do cotidiano. Eu, você, todos nós vamos perpassar por essas 4 emoções: medo, tristeza, raiva, alegria. E a ansiedade, quando ela vem com medo, quando eu começo a pensar sobre essa experiência e paralisa a minha ação, vem algo que eu tenho que parar tudo, olhar para dentro e entender se eu vou pedir uma ajuda, se eu vou estreitar isso com um familiar, ou se eu vou até mesmo buscar um médico ou um psicólogo, um trabalho mais especializado para dar conta disso, né? Qual é o limiar, assim, para sair do desejo e ir para esse vilãozinho que é o medo, para se tornar patológico? Que aí a gente pensa na síndrome do pânico, a gente pensa na TAG, no transtorno de ansiedade generalizada, que cada vez mais vem acontecendo mais cedo, né, com as crianças, com os jovens, ou seja, todo mundo está sofrendo essa angústia. E é uma coisa realmente comum, né, nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que vários estudiosos assim, na literatura, eles mostram como que a sociedade hoje está configurada de uma forma que está nos tornando mais propensos a desenvolver quadros de ansiedade, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Jorge La Rosa Bondiat, que ele fala sobre 4 pontos assim, da nossa sociedade, que é excesso de informação, necessidade de ter opinião sobre tudo, então é uma opinião que se torna um preconceito, né? Impede a gente de entrar em contato com as coisas, excesso de trabalho, então é trabalho o tempo todo, responsabilidade o tempo todo e falta de tempo. Na verdade, uma falta de conseguir administrar esse tempo, porque a gente acha que a gente vai dar conta de tudo. São fatores que, quando associados, predispõem, né, nós adultos, as crianças, os adolescentes a se tornarem mais ansiosos, né? Werlison, isso que você está trazendo, que a gente... Nossa, me tocou fundo aqui. Que a gente acha que vai dar conta de tudo, se a gente pensar que isso, às vezes, é o que controla e faz a gente chegar no nosso limite, onde a gente vai tendo um pouquinho dessa fantasia da completude, né, da perfeição. Esse traço do perfeccionismo também é um ponto para a gente começar a pensar um pouco mais sobre a ansiedade. Por que também eu tenho que dar conta de fazer tudo, tem que ser perfeito? Eu entendo e aprendo, ou de onde vem, né, essa concepção de que perfeição é uma qualidade. Então eu vejo que esse item que você trouxe, dar conta de tudo. Ou a gente vai ir nos extremos da ansiedade ou da exaustão, e depois para pôr esse cérebro nesse lugar dá muito trabalho, porque o processo geralmente é de tristeza. E haja fôlego para lutar e dar conta dessa doença, que ela é silenciosa, né, que ela vem devagarinho, que é a depressão. Então hoje, quais saídas, né? Se a gente for pensar nesse ataque do pânico, que está ali o medo, essa angústia, né? Quais as saídas que a gente poderia começar a pensar aqui junto para ajudar os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, a entender também que a ansiedade é uma pausa onde a gente pode até pensar
naquilo que eu vou ter que modificar na minha rotina, na minha vida, para dar conta do que está por vir, né? Como é que você sente isso ao longo do seu percurso? Pensando assim um pouco na abordagem, né, que eu sigo a minha linha de trabalho, que é a sistêmica, a gente pensa muito nisso, né, que antes de eu conseguir mudar comportamentos, eu preciso ir de encontro às premissas que estão por trás desse comportamento. Quais são as crenças por trás que estão levando a gente a se comportar dessa forma, a gerar esses sintomas, né? E aí o caminho é realmente a gente encontra essas crenças mesmo, né? Por que eu tenho que ser perfeito? Quem que disse que eu tenho que ser perfeito o tempo todo, né? Quem disse que eu tenho que ter o controle sobre tudo? Eu fico pensando que é uma coisa que vai levando a outra, né? Hoje, os adultos, né, cada vez mais trabalhando mais, né, tendo mais responsabilidades, chega a um momento ali que os limites, né, entre o que eu tenho que produzir não está muito claro. Depois da pandemia, quando a gente teve esse home office, né, então assim, o trabalho foi para dentro de casa, então um lugar que era para ser o meu local de descanso, o meu local de eu dar uma pausa, também se tornou um local em que eu tenho que produzir cada vez mais, que eu tenho que ser resolutivo o tempo todo. A gente traz isso para dentro de casa e aí as crianças, né, estão cada vez mais assim, cheio de tarefas, então faz futebol, inglês, aí dança, aí só vai enchendo as crianças de tarefa e cada vez mais elas vão deixando de ser crianças, né, aquele momento de brincar, de aproveitar. E isso é perigoso, né? Perigoso demais. Por quê? Nós adultos estamos nos enchendo de responsabilidades, de trabalho, e aí a gente acha que as crianças também têm que fazer isso, né? E aí a gente começa a ensinar elas desde cedo a entrar nesse padrão ansiogênico, né? E eu sempre falo assim nos atendimentos que não estou criticando aqui o trabalho, não estou criticando você ser produtivo, pelo contrário, isso é algo bom. A gente faz parte desse contemporâneo. Faz parte. Só que assim, qual que é o limite disso, assim, né? Eu sempre falo que os nossos afetos, eles precisam passar por outras ordens, não só pelas ordens de responsabilidades. Eles precisam passar por essa ordem, assim, do lazer, do ócio, né? Do poder ficar à toa ali, de fazer a pausa. Porque é isso que vai trazer um equilíbrio para a nossa vida. Então a pausa, o descanso, né, o lazer, o prazer, ele não pode ser uma recompensa do meu trabalho. Não pode ser uma recompensa dessa rotina. Tem que fazer parte da rotina. Não é uma coisa extra, né? É algo que tem que estar dentro dessa rotina, porque é isso que vai trazer um equilíbrio. Então no meu dia a dia, eu preciso de alguma forma encontrar meios de colocar um limite. Né? Eu não vou dar conta de tudo, eu vou ter que selecionar o que eu vou dar conta. Eu não tenho que dar conta disso tudo, né? Então, algumas coisas pra gente pensar, ir de encontro com essas crenças aí, né? Eu acho que você tocou num assunto, assim, e aí vou parafrasear um pouquinho dentro da psicanálise, pra gente, né, dialogar de forma bem ampla. Todo excesso esconde uma falta. Sim. Acho que a gente pensar nesse lugar do excesso. Por que eu vivo para trabalhar ou eu trabalho para viver? Porque a ansiedade, ela aparece nesse momento que eu estou lidando ou com excesso, e se todo excesso esconde uma falta, eu estou colocando o quê? O que está me faltando? O que eu preciso pausar? Acho que tem um aprendizado significativo com a ansiedade. Eu sou obrigada a olhar para dentro, dar uma pausa e ressignificar. Talvez aí venha até o nosso conceito, assim, as pessoas às vezes chegam nos consultórios falando, eu quero me curar. Eu não sei, não sei se tem cura. Eu acho que quando a gente consegue olhar para dentro da nossa história, a gente consegue ressignificar e enxergar o que está faltando e que eu estou sendo levada nesse turbilhão dessa angústia, dessa ânsia. É como se fosse uma batedeira de bolo, né? Sim. Onde todas as emoções e eu estou ali me debatendo e estou ali me desorganizando. Porque, em certa medida, sempre vai ter essa falta, né? E que bom, né? Sempre. Porque é ela que vai nos movimentar, né? Isso que é a vida, né? Acho que diz até da imperfeição, né? Sim.
Porque se eu compreendo que não estamos aí prontos e acabados, eu consigo também lidar com a minha vulnerabilidade, né? Aquele lugar de que eu preciso ser aceito, ou eu preciso ser perfeito, reconhecido, eu preciso dar conta de tudo isso que foi delegado. É para entrar em qual lugar? Com você, com a sua vida, com tudo que está ao seu redor. Eu não posso sentir vulnerabilidade. Então a ansiedade talvez ela vem dizer até desse lugar onde eu não posso olhar para mim, me reconhecer dentro do processo e falar, não dei conta, eu preciso de ajuda. E geralmente as pessoas que têm aí um perfil de ansiedade muito grande, elas são muito autoexigentes, assim. Geralmente, né? Nós não temos aqui uma receitinha pronta, porque o que a gente está pensando é sobre a subjetividade. Mas tem uma autoexigência, tem algo aí que é posto, que é colocado, e que esse outro lá no fundinho está se perdendo de si mesmo. Como lidar com essa angústia, Welison? Boa pergunta. Como que a gente pode ir junto, construir algo aqui para ajudar as pessoas? Eu fico pensando muito nisso que você falou assim, no início, que a ansiedade remete ao medo, né? E o medo, eu gosto de falar assim para os meus pacientes, né? É que por trás de todo medo existe uma incapacidade ou a ideia de uma incapacidade. O que é isso? Nossa, gostei disso. Você gostou? Uma ideia de incapacidade que está atrás dessa ânsia que vem aí permeada pelo medo. E diante de uma incapacidade ou de uma ideia de uma incapacidade, eu consigo pensar em pelo menos duas rotas possíveis. Ou eu vou adquirir essa capacidade através do estudo e da experiência, né, de viver. Então, uma competência técnica, por exemplo? Ou então passar pela experiência mesmo, né? Eu tenho medo, sei lá, de dirigir um carro. O que eu vou ter que fazer? Tenho que fazer as aulas, tenho que frequentar a autoescola, se preparar e ter experiência. Quanto mais experiência você tem, mais competente você vai se sentir. Então é um caminho de lidar com medo. Ou outro caminho é eu buscar a ajuda de alguém que tenha competência para me ajudar nessa incapacidade. Então buscar um profissional, né? Um psicólogo, né? Um psiquiatra quando for necessário. Realmente você buscar essa ajuda com alguém. É entender que você não precisa lidar com isso sozinho, né? Então por trás é mais fácil, entre aspas, né? Eu lidar com uma incapacidade do que eu lidar com medo. Porque geralmente o medo ele é muito abstrato. É uma coisa muito fantasiosa, né? Muito, às vezes, inconsciente ali. Então, quando eu consigo identificar qual que é a incapacidade ou a ideia de incapacidade, eu achar que eu não sou capaz e consigo pensar em o que eu posso fazer então com isso, como que eu vou lidar com isso, geralmente é um caminho mais frutífero, né? Welison, lidar com a incapacidade e entender que a gente pode fazer algo com ela. Sim. Talvez aí também um divisor de águas para a gente começar a trabalhar a aceitação de quem somos. A incapacidade se torna uma potencialidade, né? Legal. Olha, isso. Gostei. E aí, em cima da potência, eu consigo recriar, eu consigo ressignificar esse processo, olhar para dentro com mais calma e paciência, até para que a gente possa entender também, hoje, né, talvez, vou dizer aqui um pouco desse tema, assim, gatilhos, mas entender também que tem um processo histórico, né? Sim. O que é que tem na sua história que você foi caminhando dentro dela e os limites foram ultrapassados do cansaço, do esforço, e você foi ao longo desse processo negligenciando e isso explodiu. Né? E o corpo te deu aí um start para dizer, olha, tem algo que não está indo bem, tem um mal-estar, né? Tem uma sensação que você vai precisar olhar para dentro de você com mais calma e tentar ressignificar. Sim. Isso é uma saída, Welison, ressignificar? Com certeza, é uma ótima saída, né? E a gente vai precisar de ajuda para isso também, né? Eu acho que quando a gente vai conversando, eu gosto muito
de brincar com as palavras, né? Então, uma conversação, né? Conversando, a gente parte para ação, a gente tece realidades possíveis, a gente muda cenários. Então, assim, eu entendo que, por exemplo, um processo terapêutico é justamente isso, né? Através do diálogo ali com alguém, a gente vai ressignificando, a gente vai narrando essa história de formas diferentes. Cada vez que a gente conta sobre aquilo, a gente acrescenta um novo significado, um novo sentido. E aí a gente vai conseguindo tornar essas realidades possíveis, né? Formas de enfrentar e lidar, né? Com os transtornos, né? Que a gente falou da síndrome de pânico, da TAG, né? Do transtorno de ansiedade generalizada. A gente precisa de ajuda para isso, né? Essa ideia de que eu vou dar conta sozinho é uma ideia que pode ser que você dê conta, pode ser, mas não precisa, né? Tem pessoas competentes para isso aí, para te ajudar. Podemos ir a 4 mãos, né? É isso, exatamente. Fica mais leve, né? E também há uma possibilidade da gente lidar ali com o desconhecido e com o inesperado e gostar do que a gente está se tornando ao longo do processo. Eu acho que quando a gente fala a palavra história, olhar para a nossa história, perpassando aí pelos 3 tempos, o nosso passado, ele diz do que eu sou, né? Do que eu fui, do que eu vivi. O tempo presente está relacionado com presença, com aqui e agora. O futuro já é um mistério. A gente fica achando que controla, que captura, mas quando a gente percebe, a gente vai ter que construí-lo a partir do momento que a gente vai vivenciando o aqui e agora. E entender também, eu acho que é uma coisa que eu venho também trabalhando comigo, que maturidade é processo, né? Processo que demanda tempo, investimento, né? Investimento. Que eu acho que é um caminho. E que às vezes a gente fica um pouco perdido nesse caminho. E tá tudo bem também. E tá tudo bem a gente se perder, se reconectar, se reencontrar, entender o que não cabe mais, se é um trabalho, se é uma relação afetiva, entender o que eu preciso experimentar para que eu possa dar conta, né? Porque ninguém nasce ansioso, né? Um bebezinho, quando está ali naquela construção da relação com família, ele chora, mas geralmente ele não sabe nem falar se é a mãe ou o pai que vai desenhar se é fome, se é frio, se está precisando do colo. Então a ansiedade, ela vem junto com toda a nossa travessia de vida. E que talvez a gente vá precisar querer estar mais na ansiedade do desejo, como nós dois estivemos aqui hoje. Que mobiliza, né, para fazer algo, né? Do que especificamente com a ansiedade patológica. Wellison, o bate-papo aqui tá delicioso. Sim. Acho que a gente vai precisar aprofundar um pouquinho para a gente ajudar as pessoas a definirem o que é patológico e o que é a ansiedade comum. Sim. Todos nós sentimos. Acho que sem a gente desejar trazer uma receita de bolo, sem a gente categorizar, mas quais os sinais para a gente pensar na ansiedade generalizada e no transtorno de pânico? Vamos começar pela ansiedade generalizada? A gente vai fazendo isso juntos aí, você vai me ajudando, né? Combinado. Bom, o que eu penso assim da TAG, né? Da ansiedade generalizada. Geralmente é um público que tem uma dificuldade maior de procurar ajuda. Por quê? Porque geralmente, como é uma ansiedade generalizada e ela vai aparecendo em situações que geralmente são situações corriqueiras para a maioria das pessoas. Rapidinho ali? Tô com medo de sair na rua. Para a maioria das pessoas, sair na rua é algo completamente tranquilo, né? Tô ansioso para falar com o atendente no telefone. Geralmente são situações tão corriqueiras assim, né, que a pessoa ela começa a se sentir envergonhada e culpada por estar se sentindo daquela forma, com esse nível de ansiedade. A culpa vai e aparece ali, né? Mas pensando assim nos sintomas gerais mesmo de uma ansiedade, né, é o coração disparando, né, a sudorese nas mãos, pupila dilatando. A hiperventilação, né, começa a ficar mais ofegante. E geralmente quem passa por uma crise assim acha que é
tá perdendo ar, mas na verdade é porque tá hiperventilando, então é muito oxigênio que tá chegando no cérebro ali, né? E dessa sensação de sufocamento. É estar atento para esses sinais ali, e geralmente são em situações do dia a dia, né, que para a maioria das pessoas seriam situações corriqueiras, situações tranquilas, só que para essa pessoa que tem ansiedade generalizada, já vai ser difícil. Então, a partir do momento que eu estou tendo esses sintomas e eles começam a me atrapalhar no dia a dia, em atividades que geralmente eu já tinha um costume de fazer normalmente, é um momento de alerta ali, olha, eu acho que eu preciso buscar uma ajuda. E aí, nesse momento, a ajuda especializada é o caminho. Sim, sim. A gente entende que quando chega nessa palpitação toda, quando esse corpo fica todo mexido e vem um sofrimento, vem uma dor emocional ali, é hora de pedir uma ajuda. E a síndrome do pânico, os sinais ainda são mais intensos ali, mais intensos, né? O pessimismo aparece também, permeando. A desesperança, né? Esse sentimento assim mais negativo, né? Achando que tudo vai dar errado. Porque quando a gente está falando sobre a crise de pânico, né? O transtorno de pânico, a gente está falando sobre uma descarga neuroquímica que acontece no cérebro, né? O sistema nervoso ali. E isso vai superativar o sistema autônomo, que é esse sistema visceral, né, da parte dos órgãos ali, né? Nossa, bem lembrado, Edson. E aí é uma coisa, o sistema autônomo é um sistema que ele é involuntário. Ele tem a ver com os reflexos involuntários ali. E geralmente quando o nosso sistema autônomo ele está superativado ali, por causa dessa descarga, ele vai acabar gerando comportamentos, reflexos de fuga, esquiva e de... fuga, esquiva e luta. Luta, bem isso, lembrado. Né? E aí é uma coisa involuntária, não passa assim pelo racional ali, né? E aí vem os sintomas, né? É muito interessante porque tanto o transtorno de pânico como o agorafobia são os mesmos sintomas, só que tem uma diferenciação aí. A agorafobia, a gente ainda consegue identificar um fator externo que está acontecendo, que está desencadeando. Então né, é perceptível. É perceptível. Essa pessoa está vivendo algo ali, Tem algo aqui e agora. A gente consegue identificar, né? Talvez vai precisar de mais de uma conversa ali, mas a gente consegue identificar fatores externos ali que estão causando, desencadeando. Então, gatilhos mesmo. O transtorno de pânico já não necessariamente precisa de fatores externos ali. Esses fatores externos, eles talvez não vão estar muito claros ali para a pessoa e nem para a gente, quando a gente estiver começando ali a atender essa pessoa. Então vem mais dentro da fantasia, né? É mais sobre o próprio medo que a pessoa tem de novo, ter aqueles sintomas. Então, os próprios sintomas, ou o medo de ter aqueles sintomas de novo, né? A hiperventilação, o medo de morrer, a desesperança. De algo ruim acontecer. De algo ruim acontecer. Isso já se torna um gatilho para a pessoa ter crise de pânico. Então, não necessariamente precisa estar acontecendo algo aqui, agora. Mas só eu me lembrar daquela sensação que eu tive, lembrar daquelas emoções, daquele sentimento, daqueles pensamentos que eu tive, isso já se torna um gatilho para eu ter a crise de novo. Wellington, então... É tão relevante isso que você está trazendo e sério, Sim. Né? Porque a gente está dizendo de algo que impacta no corpo e que precisa de uma ajuda especializada. Sim. E aí não tem receita pronta. Não tem. Eu preciso olhar para mim, pedir um acompanhamento, seja de um psicólogo, seja de um médico, um psiquiatra, para que possa dar conta de favorecer o bem-estar novamente, né? Sim. Dar conta dessa saúde mental que por algum motivo desencadeou esse transtorno. Sim. E aí é algo então que preocupa um pouco mais. Sim, eu fico pensando assim que talvez a diferença que a gente pode perceber tanto na ansiedade generalizada e no transtorno de pânico, a síndrome de pânico, é que se a gente for parar para pensar, o transtorno de ansiedade generalizada é uma coisa mais crônica, né? É algo que vai se mantendo durante todo o tempo. E é suportável, né? A pessoa vai jogando para frente, isso, né? De certa forma, a pessoa ela continua fazendo as atividades, mesmo com dificuldade, mas ela continua fazendo. Ainda continua, de certa medida, funcional ali, né? Sim.
o transtorno a síndrome de pânico, a gente já está falando de algo mais intenso, né? É algo mais marcado ali que realmente paralisa. Isso, né? Isso. É algo mais dentro. E aí qual que geralmente é o que geralmente as pessoas fazem quando estão com esse transtorno aí de pânico? Lembrando aquilo que eu falei, sistema autônomo, superativado, acaba gerando reflexos e comportamentos de esquiva, fuga e luta. Então, poxa, se eu não estou conseguindo identificar o que está gerando essa ansiedade em mim, e na verdade o que está gerando é o meu próprio corpo, né? As próprias sensações, como é que eu fujo disso? Não tem como. E aí a pessoa ela vai se paralisando. Né? Então ela para de frequentar determinados espaços, não porque ela tem medo do espaço, mas ela tem medo de não conseguir controlar as reações que ela vai ter caso ela tenha uma crise lá. Ela começa a depender das pessoas cada vez mais. Né? Se eu vou em determinado lugar, eu preciso ir acompanhada. Não consigo ir sozinha. Porque ela tem medo de como que de ela não conseguir lidar com uma crise caso aconteça lá. E aí a pessoa cada vez mais ela vai se fechando, vai se paralisando e vai se tornando cada vez mais dependente de outras pessoas ali. E isso já gera uma autoestima muito baixa, autoconfiança, né? Fica comprometida, vai lá para baixo também. Sensação de menos-valia, exatamente. Né, Wellington? Sim. E aí para passar por uma depressão ali é facinho, né? Porque fica numa linha tênue, muito tênue. Nossa, o Wellington está ficando tão claro. Que eu acho que a gente está conseguindo cumprir o nosso propósito. Que bom, estou feliz. E o nosso desejo de estar aqui nesse bate-papo. Está passando tão rápido, tão delicioso. Mas você tocou aí num assunto que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho mais. Sim. Assim, quando você fala da perda do controle, que é um agravante para a síndrome do pânico. Isso. Né? Perder o emprego, perder o controle, a escassez, o desamparo, ou a sensação de abandono. Acho que são elementos também que vão ali aparecendo nos sinais para que a gente possa entender que agora eu preciso de um colo e de um cuidado e de uma ajuda especializada. Aumentar essa rede de apoio também. Né? Que eu acho que esse social é um ponto que no momento pode ser também um divisor de águas para nos empurrar para frente. Sim. Né? Então, como é que a gente lida com essa sensação de perda de controle, do abandono, do desamparo, essa sensação mesmo do aniquilamento que vem com a síndrome do pânico, né? Acho que falar um pouquinho disso também pode ajudar. Sim. O que eu acho importante, assim, Aline, primeiro a pessoa ela entender que é uma crise e que ela tem começo, meio e fim. Então ela vai passar. Ai, que alívio! Ai, eu já senti aliviada na hora que você falou que é uma crise. Já deu aí, né? Uma luzinha no fim do túnel. Sim. Que ela tem começo, meio e fim. E se a gente pensar nas crises como uma possibilidade de mudança e de aprendizado, então talvez você já trouxe aí para nós uma saída, uma luzinha no fim do túnel. Eu acho que é isso, né? As crises, elas mostram pra gente que algo não está funcionando muito bem e que se não está funcionando muito bem, o que eu posso fazer então? O que eu preciso mudar? E aí é isso, você entendendo que é algo temporário, eu acho que já alivia um pouco. Eu acho que para um paciente que tem a síndrome de pânico é muito importante essa psicoeducação, né? Realmente explicar para ele assim, o que é a síndrome do pânico, quais são os sintomas, por que ele está tendo esse sintoma, que o fato do coração estar apertado ou batendo mais rápido não quer dizer que ele está tendo infarto. Deixar isso claro. Deixar isso claro. Se ele tiver essa possibilidade, inclusive, de fazer um check-up, faça, que aí pelo menos vai estar ali, né? Olha, realmente não tem nenhum problema. De forma biológica. É importante entender que é uma reação emocional mesmo, né? Inconsciente ali, o sintoma está aparecendo como metáfora de algo. Algo que está ali inconsciente que ele ainda não entendeu muito bem. Então, a partir do momento que ele entende que é uma crise, que tem começo, meio e fim, que ele não vai morrer por causa disso que está acontecendo, né? E aí ele entende que é uma metáfora de algo que está acontecendo, a gente vai começar a tentar identificar quais são essas metáforas aí, né? O que está por trás disso aí? Na história de vida, né? no momento agora. E aí a gente vai pensando juntos estratégias para lidar com esses sintomas quando eles surgirem.
Porque... Ai, gosto da palavra sintoma. Sintomas. Porque eu acho que fica mais leve até da gente entender que é uma crise, que apareceu um sintoma e que a gente vai poder lidar com esse sintoma até pra gente resgatar o nosso bem-estar, crescer, evoluir diante de um aprendizado e gostando do que a gente está se tornando enquanto pessoa, né? Sim. E é justamente isso, né? Eu acho que o processo terapêutico, análise, né? Linhas gerais, a gente está falando sobre isso, né? Como que a gente vai ir de encontro a essa falta, a esse sintoma, qual metáfora que ele está representando ali, para a gente talvez construir novos sentidos aí, né? O ressignificar, né? Wellington, autoconhecimento, né? Tudo. Importante demais. Não é uma tarefa fácil, mas é muito importante. E acho que quando a gente já dá um passo para que a gente possa buscar algo a mais sobre mim, sobre o que eu estou vivendo, acho que a gente vai se fortalecendo também nesse processo dessa dor emocional. A gente vai se fortalecendo e a gente vai se posicionando diante disso com mais força, leveza e com mais desejo de enfrentar o que está por vir e que seja com menos pânico. Sim. E com a ansiedade do desejo, é essa que move a gente, né? Você está falando assim, eu estou lembrando de uma frase da Maria José Esteves Vasconcelos, né, da Sistêmica, né? E ela fala assim, que conhecer é viver e viver é conhecer. Porque à medida que eu conheço, conheço o que está na minha volta ali, eu consigo responder de uma forma mais adequada às demandas que a vida nos direciona. E aí eu me possibilito viver mais. Então, a cada vez mais que eu vivo, mais eu conheço e mais eu vou vivendo. Se eu não conheço, se eu não me conheço, não conheço o outro, não conheço o meu contexto, eu vou ter menos repertório, talvez, para lidar com as demandas da vida, eu não vou conseguir lidar tanto com isso. E aí eu não vou conseguir dar respostas adequadas para essa demanda que a vida nos coloca. E aí a gente começa a entrar em falência. Aí aparecem os sintomas, aparecem as dificuldades. Então o autoconhecimento é vida. Né? Quando a gente entra nesse processo de se conhecer, conhecer a nossa história, a nossa família, os nossos amigos e todo mundo aí, a gente entra nesse encontro, a gente começa a viver mais, né? De uma forma mais plena, de uma forma mais feliz e mais condizente com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente quer, né? Com aquilo que a gente deseja. Amar mais, né? Amar mais, isso. Acho que o Freud fala que a gente ama para não adoecer. Não é? Então eu acho que quando a gente também consegue olhar para dentro da gente e ressignificar e se posicionar diante do mundo com mais amor, com mais desejo, isso nos movimenta. Sim. E vai trazendo para nós possibilidades para a gente enfrentar o que está por vir, com altos e baixos, e entendendo que nós estamos para viver o aqui e o agora. Né? Eu quero agradecer a sua presença. Acho que esse tema ele é inesgotável. A gente vai precisar falar mais sobre isso aqui. Depois vocês também deixem aí sugestões. Vamos ter novos episódios. Acho que a gente vai ter muita coisa boa no entre nós, entre eu e você, entre nós, entre a vida, entre o desejo e a espera, que a gente possa colocar mais vida, e que a gente possa também aprender a lidar com ela, que a gente sabe que não é fácil, mas de uma forma mais favorável e gostando do que a gente está se tornando enquanto pessoa. Então é fácil, mas é possível, né? E se a gente faz entre nós, aí fica mais leve. Quero agradecer a sua disponibilidade, a sua presença, agradecer a toda a equipe, a Grazi, o Davidson, e agradecer essa oportunidade que o Instituto de Psicologia Médica está nos oferecendo para que a gente possa estar juntos, partilhando conhecimento, vida, saídas, para lidar com esse verbo longo que é o viver. Sim. Então a gente espera por vocês no nosso próximo episódio. Até lá e muito obrigada pela presença.